pessoal, nesse vídeo nós vamos discutir o tema roteamento estático. Então, para analisar como o roteamento estático funciona, considere o seguinte cenário. Nós temos 4 roteadores de um determinado provedor de serviço, um que fica no estado de Pernambuco, outro no estado de Alagoas e o mesmo raciocínio para Paraíba e Sergipe. Tá ok? Contactamos a ICANN, a Internet Corporation for Assigning Names and Numbers, a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, e fomos contemplados com o bloco de endereços classe C 201.1.1.0/24. Então, como é que nós vamos conceber, como é que nós vamos analisar o funcionamento do roteamento estático? Vamos utilizar o Cisco Packet Tracer para montar essa topologia e para analisar como fazer o procedimento de subnet para minimizar o desperdício de endereços IP. Vamos lá. Então, está aqui o Cisco Packet Tracer. Nós já conhecemos esse ambiente e para fazer essa prática nós vamos utilizar o roteador PT Router, como nós estamos utilizando comumente. Então, a topologia é formada por 4 roteadores. Nós podemos criar aqui esses 4 roteadores PT Router. Podemos configurar aqui os nomes dos roteadores. Nós já vimos como fazer isso também anteriormente. Vamos reproduzir mais uma vez o procedimento. Então, aqui sobre o roteador 0, cliquei, abriu a janela de configuração do roteador 0, que é formado por 4 abas. As características físicas, configurações em modo web, configurações em modo texto e alguns atributos do roteador, como tempo médio para falha. Nós estamos interessados na configuração, podemos acessar tanto a interface web quanto a interface em modo texto. Vamos, através da interface web, a simulação da interface web, configurar o nome do roteador. Esse primeiro, superior esquerdo, tem o nome Pernambuco. Podemos chegar aqui no hostname e escrever Pernambuco. Podemos aproveitar e já copiar e colar aqui qual vai ser o nome que vai ser exibido na interface gráfica do Cisco Packet Tracer. Aqui em hostname é a configuração do roteador e em display name é apenas a configuração para o Cisco Packet Tracer para a gente identificar pelo nome do roteador na interface gráfica. Então, ok. Vocês podem observar que quando a gente escreve o nome do host, todos os comandos associados já são exibidos aqui nessa janela abaixo. Ok? Então você pode salvar as configurações, salvei, fecho aqui a janela, quando eu clico novamente sobre o roteador, o nome já é exibido Pernambuco. Vamos fazer esse procedimento rapidamente para os demais roteadores. Esse aqui, o nome vai ser Alagoas. Salvar, fechei, cliquei, mudou o nome. O terceiro roteador vai ser o roteador Paraíba. Config Paraíba. Pode deixar sem acento, tá, pessoal? Não tem problema. Salvei, fechei, cliquei, mudou o nome. E por último, o roteador Sergipe. Salvei. Cliquei, está aqui. Fizemos a primeira configuração, que é a nomenclatura dos roteadores, seus hostnames. Agora vamos fazer a configuração das conexões seriais. Como a gente sabe, aqui no Cisco Packet Tracer, no canto inferior esquerdo, a gente vai ter o ícone de conexões. Clicou sobre conexões, nós vamos ter as conexões serial DCE e serial DTE. A serial DCE, a gente configura o clock, tá? Uma dica é, o C aqui é o clock. DCE. No DTE não tem C, no DCE tem o C, é onde eu vou configurar o clock rate, a taxa de transmissão desse enlace, dessa conexão. Tá? Diferentemente das conexões Ethernet, nas conexões seriais nós temos a possibilidade de customizar a taxa de transmissão. Então, cliquei sobre a conexão DCE, cliquei sobre o roteador Pernambuco. Então, por uma questão didática, nós vamos sempre conectar a extremidade DCE à interface serial 2/0. E vamos conectar a extremidade DTE do cabo
a interface 3.0. Como é que eu sei qual é a interface DCE e qual é a interface DTE? Quando você seleciona a conexão DCE, o primeiro dispositivo que você conectar vai ficar com a extremidade DCE do cabo. Então é assim que a gente sabe. Então, cliquei novamente sobre o serial DCE, cliquei no roteador Alagoas. Selecionei a interface serial 2.0, eu sei que estou conectando a extremidade DCE do cabo na conexão no conector, na interface serial 2.0 do roteador Alagoas. Cliquei, vim no roteador Paraíba, conectei a extremidade DTE do cabo serial à interface 3/0 do roteador Paraíba. Vou seguir esse mesmo procedimento. Roteador Paraíba, extremidade DCE, interface serial 2.0. Roteador Sergipe, extremidade DTE, interface serial 3.0. Para finalizar, roteador Sergipe, extremidade DCE, interface serial 2.0. Roteador Pernambuco, extremidade DTE, interface serial 3.0. Com isso, estabelecemos já toda a topologia. Para relembrar, esse triângulo apontando para baixo significa os LEDs no painel traseiro dos roteadores, indicando que essas conexões não estão ativas. Para que elas fiquem ativas, é preciso ativar as conexões seriais, tá? Bem como fazer a configuração do endereçamento. De posse da topologia, vamos voltar um pouco aqui para a questão do bloco de endereços. Então, em uma conexão ponto a ponto, uma conexão que não tem dispositivos interligando as duas extremidades, então tem um roteador conectado diretamente a outro roteador, nós vamos utilizar a subrede /30. Ela aloca 30 bits na faixa de rede e deixa apenas 2 bits na faixa de host. Com 2 bits na faixa de host, eu vou ter apenas 2 endereços válidos. Então, eu vou configurar o primeiro endereço da subrede na interface serial 2.0 do roteador Pernambuco e vou configurar o segundo endereço de host válido na interface 3.0 do roteador Alagoas. Para essa rede, para essa subrede 201.1.0.30, tá? Aqui, para facilitar a nossa vida, já coloquei todos os endereços IP que devem ser configurados em cada uma das interfaces, tá? Lembrando que nosso objetivo é chegar ao tema de roteamento estático. Para isso, a gente vai montar toda a topologia e deixar toda a configuração de endereçamento funcionando. Então, vamos lá. Então, podemos começar a configuração no roteador Pernambuco, na interface serial 2.0. Podemos prosseguir tanto através da interface web, no simulador, quanto através da interface Command Line Interface, a interface CLI, também no simulador, tá? Para exemplificar como seria a configuração na interface web, aqui está a interface serial 2.0, ok? Aqui eu vou ter o campo endereço IP, então eu já posso escrever aqui o primeiro endereço de host válido da primeira subrede, que é o 201.1.1.1, e a máxima subrede nós vamos utilizar, está subnetado /30. Quando a gente passa da notação CIDR para a notação decimal pontuada, nós escrevemos 255.255.255.252. Ok? Ok, você vem nas configurações e aperta salvar. Então, já está salvo. Para demonstrar como utilizar o Command Line Interface, nós estamos no modo de configuração privilegiado e iremos até o modo de configuração global. E a partir daí entraremos na interface serial 2/0. Aqui nós podemos ajustar o clock rate, tá? Você pode utilizar o caractere interrogação para observar o complemento desse comando. Então você pode aqui configurar cada uma dessas taxas, tá? Note que elas estão em bits por segundo. Então se você selecionar 4 milhões de bits por segundo, a gente vai ter aqui um link de 4 megabits por segundo. Vamos selecionar essa opção que é mais rápida. Ok. Então, para ativar essa interface, nós executamos o comando no shutdown e a partir desse momento essa interface está ativada. Contanto, o link ainda está desativado, o enlace, porque eu preciso fazer a mesma configuração na outra extremidade do enlace, ou seja, na interface serial 3.0 do roteador Alagoas. Vamos para lá então.
Cliquei sobre o roteador Alagoas. Posso chegar aqui na interface web e fazer o mesmo procedimento. Agora eu vou utilizar o segundo endereço IP válido da subrede 201.1.1.0/30, que é o endereço 201.1.1.2. Como estamos trabalhando com a máscara /30, na anotação decimal pontuada 255.255.255.252. Venho até configurações e clico em salvar. Posso vir aqui agora na interface em modo texto, utilizar a anotação abreviada do comando configure terminal, a anotação abreviada para configurar uma interface, né? int de interface, este serial, e eu quero entrar na interface serial 3/0, e vou ativar a interface no shutdown. Nesse momento que eu ativo a interface, notem que os LEDs, a representação dos LEDs, que são triângulos, ao invés de apontar para baixo em vermelho, agora estão apontando para cima em verde. Tá? Então, a partir desse momento, eu já posso fazer um teste de conectividade com o ping 201.1.1.1, que é o endereço IP da interface serial 20 do roteador Pernambuco. Note que eu estou no roteador Alagoas. Tudo bem? Então, eu faço o ping aqui. Posso observar que a taxa de sucesso foi de 100%, 5 pacotes foram enviados, 5 foram recebidos como retorno. Tá? Então esse enlace está ativo. E a gente vai repetir esse procedimento para os 3 outros enlaces. Tá? Então vamos lá. Já na segunda subrede, na subrede 2, a subrede é a 201.1.1.4/30. Os endereços IP são o 201.1.1.5 e 201.1.1.6. São esses endereços de host que eu vou configurar nas interfaces do enlace entre o roteador Alagoas e o roteador Paraíba. Vamos lá. Já estou aqui no roteador Alagoas, já posso aproveitar. Então, coloco o mouse aqui sobre a conexão e posso ver que a interface serial 20 está aqui configurada, apresentada no roteador Alagoas. Vamos entrar nela agora. Então, conft-t. Posso tanto utilizar a interface web quanto utilizar a interface CLI. Entro no modo de configuração específico de interface e digito o comando IP address, colocando o endereço IP, primeiro endereço IP válido da segunda subrede /30. Vai ser o endereço 5. Tá ok? 201.1.1.5. O 201.1.4 é o endereço de rede e 201.1.1.5 é o primeiro endereço IP válido dessa segunda subrede. 255.255.255.252 é a máscara. Está aqui configurado o endereço IP. Como se trata da interface serial 20, eu conectei a extremidade DCE do cabo serial, eu preciso ajustar a taxa de clock, o clock rate. Vou configurar aqui semelhantemente ao que aconteceu na interface serial 20 do roteador Pernambuco com 4 megabits por segundo. Agora, no shutdown, posso sair diretamente do modo de configuração específico para o modo de configuração global apertando Ctrl Z. E ao invés de apertar o comando save na interface web, eu posso digitar o comando copy running config para startup config, salvando as configurações que foram feitas na RAM na memória flash, na NVRAM. A partir desse momento, as configurações do roteador Alagoas estão salvas. Eu posso verificar as configurações com o comando show startup config. Então são essas as configurações que já foram realizadas. Já mudamos o nome do host, o nome do roteador para Alagoas. Apertando espaço você vai mudar aqui de página em página. Não fizemos nenhum ajuste na interface FastEthernet 00, na FastEthernet 10 também não. As interfaces que nós configuramos foram a interface serial 30 e a interface serial 20. Está aqui. Ok? Então, com relação à configuração de endereçamento, o roteador Alagoas já está pronto para a nossa prática de roteamento estático. Vamos agora para o roteador Paraíba. No roteador Paraíba, modo de configuração de usuário, Enable, passo para o modo de configuração privilegiado, Configure Terminal,
passo para o modo de configuração global. A partir do modo de configuração global eu consigo acessar os modos específicos de interface, de configuração de interface. Vamos agora configurar a interface serial 3.0 do roteador Paraíba. Então, int S3/0, utilizando a notação abreviada do Cisco Packet Tracer, do iOS da Cisco. Entrei na interface serial 3/0 do roteador Paraíba. Vou digitar o comando ip-address e vou colocar o segundo endereço IP válido da segunda subrede, que é o 201.1.1.6. Lembrando que todos eles estão aqui na tabela, já para facilitar a nossa vida, tá ok? Então, ip-address 201.1.1.6 no roteador Paraíba na interface serial 3.0. E a máscara 255.255.255.252. Ativo a interface com o comando não desligado, no shutdown. E a partir desse momento, os LEDs já mudam para verde. Posso sair do modo de configuração específico de interface para o modo de configuração privilegiado apertando o Ctrl Z e já posso fazer o teste de conectividade. Ping 201.1.1. Vou pingar a outra extremidade, que é o endereço 5. A gente pode colocar aqui o mouse em cima do roteador e vamos ver que na interface serial 3.0, ou melhor, na interface serial 2.0, nós temos o endereço IP 201.1.1.5. É esse que eu quero alcançar. Ponto 5. Está aqui. Teste feito com sucesso. Esse enlace já está ativo, já pode funcionar e carregar o tráfego aqui dos usuários que estiverem conectados nesses roteadores desse provedor de acesso. Vamos continuar, já estamos no roteador Paraíba, vamos aproveitar agora e configurar a interface serial 2.0 do roteador Paraíba. Note que existe o símbolo do relógio, é onde eu vou ajustar o clock rate, a taxa de transmissão desse enlace. Então, do modo de configuração privilegiado para o modo de configuração global e a partir daí para o modo de configuração específico de interface serial 2.0. Essa é a terceira subrede. Na terceira subrede nós temos 201.1.1.8. O primeiro endereço IP válido é o que a gente vai configurar na interface serial 2.0. Então, IP-address 201.1.1. A rede é 8, o primeiro endereço IP válido é o 9. 255.255.255.252, Enter. Esse lado é a extremidade DCE do cabo serial, eu vou ajustar o clock rate para 4 milhões, que é 4 megabits. Ativo a interface, saio para o modo de configuração global e salvo as minhas alterações. Copy e é abreviado é Run para Start. Salvo no Startup Config. Consigo ver as configurações que estão salvas na memória flash, na NVRAM, com o comando Show Startup Config. Da mesma forma que aconteceu no roteador Alagoas, temos aqui agora o nome do host já ajustado e as configurações da interface serial 2.0 e interface serial 3.0 também já ajustados. Vamos agora para o roteador Sergipe. Vamos lá, no roteador Sergipe. Entro aqui no modo de configuração, no modo CLI, no Command Line Interface. Vou do modo usuário para o modo privilegiado e a partir de então vou para o modo de configuração global. Vou configurar primeiro a interface serial 3.0, né? Seguindo esse movimento aqui em sentido horário de configuração que a gente está fazendo. Na interface serial 3.0 do roteador Sergipe, int S3/0 do roteador Sergipe, nós vamos configurar o segundo endereço IP válido da rede 201.1.1.8/30. O primeiro é o 9, o segundo é o 10. IP address 201.1.1. O primeiro é o 9, o segundo é o 10. Máscara 255.255.255.252, máscara /30 na anotação decimal pontuada, Enter. Ativo a interface, o que é que vai acontecer com os LEDs? Os LEDs vão ficar ativos. A partir do roteador Sergipe, eu saio aqui do modo de configuração específico de interface para o modo de configuração privilegiado, apertando Ctrl Z, salvo as minhas alterações e faço o teste de conectividade. Então eu vou pingar o primeiro endereço IP válido, que é o endereço da interface serial 2.0 do roteador Paraíba, dessa terceira subrede. Então vai ser o 201.1.1.9. Teste feito com sucesso, esse enlace também já está pronto. Agora basta a gente ajustar o último enlace, a subrede número 4. Vamos lá.
Já estou no roteador Sergipe, aproveito, vou para o modo de configuração global, entro no modo de configuração específico de interface. Agora, nós vamos configurar a interface serial 2.0, que está com o clock, do roteador Sergipe. Está aqui, int serial 2.0. IP address. Então, nós vamos configurar o primeiro endereço IP válido na serial 2.0. Foi esse o procedimento de dados que a gente utilizou. Sempre configurar o primeiro endereço IP válido da subrede na interface serial 2.0 e o segundo endereço IP válido da subrede na interface serial 3.0. Tá? Então, na 2.0, nós estamos agora na subrede 201.1.1.12. O primeiro endereço IP válido, o 13. 201.1.1.13, máscara 255.255.255.252. Apertei Enter, configuro o clock rate para 4 milhões, 4 megabits por segundo e ativo a interface no shutdown. Vamos agora configurar a última interface, a oitava desse procedimento. Vamos aqui voltar para o roteador Pernambuco. Assim que você entra na linha de comando, você vai estar no modo usuário, Enable, modo privilegiado, configure terminal, modo configuração global. Agora, bem, seguindo nossa rotina, vamos primeiro configurar no roteador Sergipe a interface serial 2.0. Então, pessoal, aqui do modo específico a interface serial 2.0 a gente acabou de fazer. Perfeito, vamos lá, vamos seguir para Pernambuco. Vamos configurar a interface serial 3.0. Interface serial 3.0 do roteador Pernambuco. O segundo endereço IP válido, segundo endereço de host válido da quarta subrede. Tá? Então, se a subrede é a 12, o primeiro endereço é o 13 e o segundo é o 14. Então, IP address 201.1.1.14, máscara 255.255.255.252. Essa interface é DTE, não precisa de clock rate, é só a gente habilitar a interface com o comando no shutdown. Enlace ativo, LEDs ativos, para cima e verde, tranquilo. Saímos para o modo de configuração global e salvamos nossas alterações para startup. Pronto. E aí já podemos realizar o teste de ping aqui no roteador Pernambuco para o roteador Sergipe. Então vamos pingar o primeiro endereço IP válido da subrede número 4, que é a 12. Então é o 201.1.1.13. Então eu consigo também pingar. Tá? E aí, pessoal, vamos apresentar a vocês agora a tabela de roteamento dos roteadores Cisco. Já que o tema da aula, do tema do vídeo, é roteamento estático, vamos ver para que ele serve e como ele é aplicado. Tá? Então, para você observar a tabela de roteamento dos roteadores Cisco, você vai usar o comando show IP route. Show IP route. Tá? Apertei Enter, vou alargar aqui um pouco a janela do roteador Pernambuco para a gente observar toda a saída do comando. Então, está aqui a execução do comando show IP route. A primeira linha vai mostrar aqui o que significa cada um dos códigos das rotas. Quando eu tenho o código C, quer dizer que eu estou diretamente conectado àquela rede IP. Tá? Então você vai observar aqui que a rede 201.1.0/30 está subnetada e há duas subredes. Tá? Eu tenho a subrede 201.1.1.0, que está conectado à interface serial 2.0, ou seja, é essa rede aqui, essa rede IP. E tenho também conectado ao roteador Pernambuco uma interface para a rede 201.1.1.12, que é essa aqui. Ou seja, pessoal, assim que você configura um endereço IP de uma determinada subrede, já é criada automaticamente uma rota do tipo C, connected, está diretamente conectado para essa determinada rede IP. Como eu configurei no roteador Pernambuco o endereço IP, e aí eu consigo ver, ó, show interfaces serial 2/0. Eu vou conseguir ver aqui cadê? Com esse comando show interface serial 2/0, está aqui o endereço IP 201.1.1.1/30. Eu estou conectado diretamente à rede 201.1.1.0. Tá? Tá aqui o endereço IP conectado na interface. Isso é semelhante ao comando ifconfig
lá na linha de comando, no bash, no shell dos sistemas operacionais Linux, tá? É o show interface serial 2.0. Como eu estou com interface configurada e ativa na rede 201.1.1.0/30, eu já tenho rota para ela, tá? Show IP route. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou aqui no roteador Pernambuco e agora eu quero enviar tráfego, não é de se estranhar, para o roteador Paraíba. Mas eu não estou diretamente conectado no roteador Pernambuco às redes que o roteador Paraíba está conectado. Note, o roteador Paraíba está conectado à rede 201.1.8 e 201.1.4. E o roteador Pernambuco está conectado às redes 201.1.0 e 201.1.12. Então é preciso criar uma rota estática, tá? Já que a aula é de roteamento estático, existem outros procedimentos, mas para a solução com roteamento estático, a gente tem que criar uma rota estática para fazer com que Pernambuco consiga alcançar o roteador Paraíba. Ou seja, para fazer com que o roteador Pernambuco consiga pingar a interface, por exemplo, 201.1.1.9, que está nessa interface serial 2.0 aqui no roteador Paraíba, tá? Então, para vocês verem que não funciona, vamos tentar pingar o endereço IP da interface serial 2.0 do roteador Paraíba. Vamos lá. Estou no roteador Pernambuco e vou tentar pingar 201.1.1. Então, no roteador Paraíba, na interface serial 2.0 ele está configurado com o primeiro endereço IP válido da subrede 201.1.1.8. Então é o ponto 9. Pinguei aqui. Diferentemente do que aconteceu com os outros testes, nesse a gente está vendo aqui, ó, o timeout é 2 segundos, esse teste vai durar 10 segundos e os pontos significam que não houve sucesso. Já a exclamação significa que houve sucesso no teste via ping. Então, taxa de sucesso 0%. 5 pacotes foram enviados, 0 foram recebidos. Né? De 5, 0 foram recebidas respostas. Então, qual é a solução? A solução é a gente criar uma rota estática. Para criar uma rota estática, nós vamos até o modo de configuração global e digitamos o comando IP route, rota IP. E aí nós vamos passar 3 parâmetros para esse comando. O primeiro é a rede que eu quero alcançar. Então, a rede que eu quero alcançar é a rede 201.1.1.8, tá? A rede na qual a interface serial 2.0 do roteador Paraíba está conectado. Vamos lá. Então eu quero alcançar a subrede 201.1.1.8. O segundo não é de surpreender. O segundo parâmetro é a máxima subrede 255.255.255.252. E aí o terceiro é por qual interface do roteador Pernambuco eu quero sair para alcançar o roteador Paraíba. Tá? Como a gente está configurando uma rota para a rede 8, note. Na rede 8, é melhor sair pelo roteador serial 3.0, pela interface serial 3.0, tá? Do que sair pela interface serial 2.0. Eu poderia colocar qualquer um dos dois? Poderia. Mas aí você, como administrador, vai fazer a configuração com o menor caminho. Tá? Indo pela interface serial 3.0, eu chego no roteador Sergipe e já tenho acesso à rede 201.1.1.8. Se eu fosse pela interface serial 2.0, chegaria até o roteador Alagoas e eu ainda não teria acesso à subrede 3, ao enlace entre o roteador Sergipe e Paraíba. Então você conta aqui a quantidade de saltos e configura da melhor forma possível, tá? Reduzindo aqui o número de saltos. Por aqui a gente vai saltar um roteador e já vai ter acesso à subrede. Indo pela serial 2.0 a gente teria que saltar até o roteador Alagoas, depois saltar para o roteador Paraíba para ter acesso à subrede 201.1.1.8. Tá? Então vamos lá. Vou sair pela interface serial 3.0. Então eu coloco aqui serial, com espaço, serial 3/0. A partir desse momento, saímos aqui Ctrl Z, salvamos as nossas alterações para startup. E aí vamos exibir novamente a tabela de roteamento, Show IP Route. A partir desse momento, nós temos aqui um novo código, um código S. Antes só teríamos o código diretamente conectado, que é o C, e agora nós temos uma rota estática, que é o tema desse vídeo, roteamento estático. A partir desse momento, o ping pode sair, né? O teste de tráfego pode sair do roteador Pernambuco e ir até o roteador Paraíba. Vamos ver. Vou pingar. Mas aí, o que acontece?
Esse tráfego chega até o roteador Paraíba, mas da mesma forma que o roteador Pernambuco não conseguia chegar no roteador Paraíba, o roteador Paraíba não sabe como devolver o teste para o roteador Pernambuco. Tá? Por isso que deu 0% de acerto. Então, qual é a solução? Fazer a mesma configuração no roteador Paraíba. Ok? Então, vamos lá. Estou aqui no roteador Paraíba. Enable Show IP Route. Mostrei aqui a tabela de roteamento. Eu só tenho rotas diretamente conectadas para a rede subrede 4 e para a subrede 8. Contudo, esse enlace aqui é a subrede 12. Tá vendo? 201.1.1.12. Vamos criar uma rota estática para essa rede. Então, aqui no roteador Paraíba, modo de configuração global, IP route, qual é a rede que eu quero alcançar? 201.1.1.12. Massa subrede 255.255.252. Interface de saída. Ora, para alcançar o roteador Pernambuco, eu vou aqui para alcançar essa subrede, né? O enlace entre o roteador Pernambuco e o roteador Sergipe, eu vou sair pela interface serial 2.0 porque só dou um salto. Né? Beleza. Serial 2.0. Serial 2/0. Saio, salvo as alterações e vou refazer o teste agora no roteador Pernambuco. Vamos lá. Vou pingar de novo essa interface aqui, a interface serial 2.0 do roteador Paraíba. E agora eu já consigo sucesso na realização do teste. Então, pessoal, é para isso que serve a rota estática, para você determinar o caminho para alcançar uma determinada rede. Agora, imagine os problemas de escalabilidade. Quanto maior for essa topologia, quanto maior for a rede desse provedor, quanto mais roteadores eu tiver, mais difícil é a manutenção através de rotas estáticas. Por isso que nós adotamos os protocolos de roteamento dinâmicos, que será o tema dos próximos vídeos, ok? Então vamos encerrar esse vídeo por aqui. Até a próxima!